Oi, gente, estamos de novo aqui no MedFit Podcast, mais um episódio dessa terceira temporada que nós estamos falando sobre MEV, mudança de estilo de vida. E hoje a gente tem uma convidada, Dinho, a primeira da temporada, né? A primeira a gente é sempre especial, bem pensada, tá? Vocês vão adorar conhecê-la, do mesmo jeito que eu gostei de conhecer. O nome dela é, calma, já vou falar, mas ela é nutricionista, ela também tem uma outra faculdade antes, ela tem 3 filhas e ela trabalha muito e com qualidade. Quem é ela, Dinho? Gabi Búrigo. Seja bem-vinda. Ai, querida, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês dois, esse casal que eu admiro bastante. A Ju aí entrou na minha vida esse ano, eu já apaixonei, né? Então já atendia, né, a Mana aí, né, com a filhota. Então sou, sim, nutri infantil, mãe de 3, né? Apaixonada aí por essa criançada, esse é o meu mundo, não adianta, eu gosto de estar com eles no chão, brincando, né? Mas, antes de tudo, né, sou nutricionista, então a gente também tem que cuidar dessas áreas todas que envolvem aí tanto a medicina quanto a nutrição, né? Então, gosto muito de brincar com a criançada, mas na hora da consulta a gente tem que levar a sério e entender um pouquinho aí do que fazer para melhorar tanto uma seletividade, né, quanto uma obesidade infantil, que é o que eu mais pego no dia a dia no meu consultório. Né? Ô Gabi, uma pergunta de curiosidade mesmo, antes de a gente entrar no assunto. Tu sempre gostou de trabalhar com o público infantil? Sempre gostou de criança? Como que surgiu essa questão de nutri infantil? Eu sempre amei criança, né? Bem apaixonada por criança, sempre brincando, sempre no meio da brincadeira, assim. Sempre gostei muito de criança. Mas quando eu comecei a nutrição, realmente, eu lembro que na terceira fase o professor perguntou para a turma inteira, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? E eu fui a única que falei que eu queria trabalhar com nutrição materno-infantil. Todo mundo nutrição esportiva, né? Todo mundo nutrição clínica, Ninguém quer trabalhar em hospital, sendo que precisa de nutri no hospital, sério, sim, né? Ninguém quer. Não, na hora ninguém fala, mas depois na nossa sala de aula sai bastante gente, né? Pra área de 1 ano também. Mas de início ninguém quer, todo mundo quer nutrição clínica, né? E não é bem assim, porque também demanda todo um estudo, demanda essa captação de pacientes, que não é também tão simples assim. Então ele já perguntou isso lá pra mim e eu já tinha certeza disso. Na época, eu trabalhava num consultório de cardiologia. E tinha uma salinha lá, assim, esse consultório 3 vai ser o meu, esse consultório 3 vai ser o meu. Ai, eu ficava pensando, onde é que eu vou colocar tudo que eu quero colocar aqui dentro? Olha só, então tu já sonhava. Já sonhava, mas não deu certo mais não estive mais nesse lugar. E a Sara apareceu então com a história do nosso espaço natural, maravilhoso, onde eu tive realmente a minha sala só pra criançada e aquela cozinha maravilhosa lá pra gente trabalhar em grupos, né, de crianças. Gente, aquilo ali é fantástico. Fantástico. O espaço legal, lá. né? A cozinha lá onde a criançada cozinha mesmo, né? Bota a mão na massa, real, oficial. Quando eu cheguei, que eu vi aquela cozinha, eu pensei assim, gente, eu preciso trazer a criançada pra cá. A cozinha foi feita pra adulto, ela é toda, as gavetas, tem faca, a cozinha é de adulto. Então daí já mandei fazer banquinho, né, pra eles, e as cadeirinhas do consultório, o banquinho lá da rua, a gente vai pegando tudo aquilo. Assim que eu pedi o CRN correndo, eu me formei antes da turma, porque eu queria começar pra fazer uma oficina culinária. Nem precisaria, na verdade, o CRN, mas eu quis ter o CRN pra começar a trabalhar como Nutri, né? Aí fiz a minha primeira oficina culinária, que eu intitulei Amor à Nutrição, lá em 2021. Então a gente começou, daí foi muito assim, ó, filhos de amigos, meu sobrinho, amiguinho do sobrinho, né? Porque eu fui mandando no grupo, vai começar aí. Foi se espalhando de tal maneira legal, que uma oficina culinária, ela dá uma visibilidade muito grande pra mim como nutricionista. Porque toda mãe gosta, né? De ver a criança com o aventalzinho, com a touquinha, todo mundo acha bonitinho, né? Então, ela sai batendo foto, sai postando, então isso aí foi crescendo. Aí eu vi essa oficina culinária, tipo, gente, mas uma consulta só, acho, sabe? Não adianta apenas uma consulta. Eu sou muito a favor do acompanhamento nutricional. E eu percebi essa dificuldade que a criança vinha para o acompanhamento. Tem tanta coisa ainda que eu queria falar, tanta coisa que eu queria explicar. Ela precisa entender o que é o carboidrato. Por que eu vou comer só? Não posso comer só macarrão e batata frita, que é tão gostoso. Sim. Então ela tem que entender por que eu tenho que comer a frutinha, a verdurinha, o legume. E para isso eu não consigo falar tudo numa consulta. Eu falo, mas a criança não vai fixar. Não absorve. Né? Não vai absorver. Então aí que surgiu a escolinha da Nutri, né? Dessa demanda que eu precisava de mais tempo com as crianças. Eu precisava de um programa para ensinar essas crianças a se alimentarem. Porque, gente, vocês dois sabem, vocês trabalham o dia inteiro. Chega à noite, tá todo mundo morto, tá cansado. E daí vai ligar, vai pedir uma comida, ou vai fazer uma coisa mais rápida, ou vai ficar no pão mesmo, sabe assim? Então, é a história de
conscientizar desde as crianças, que a gente é uma geração que trabalha muito, trabalha demais, né? Então é conscientizar que essa geração que a gente está criando, eles têm que ir pra cozinha. Eles vão precisar colocar a mão na massa, sabe? Para fazer a sua própria comida. Que só assim a gente vai viver bem, né? Só assim a gente vai ter saúde, né? A gente cozinhando a nossa comida, né? E assim, é legal que além de conscientizar, né, da importância dos nutrientes, né? Se alimentar bem, tu já delega funções para a criança, né? Exatamente. Tu já deixa ela na responsabilidade. Muita coisa elas já podem fazer, né? Elas já têm essa habilidade para fazer. Vai né? monitorando ali, né? E já vai conhecendo, já vai assim, ó, se identificando com a cozinha. Não vai achando uma aversão à cozinha, Exatamente. né? Eu acho, Guria, eu acho sensacional essa história dessa escolinha. Escolinha da Nutri, Escolinha da né? Nutri, É demais, é apaixonante. ela funciona sempre assim nas datas ou tu tem uma regularidade? A oficina culinária, tipo a do Dia das Mães, né, a de Páscoa, elas são braços, eu falo, da escolinha, tá? Como eu tenho também a colônia de férias, que eu faço em julho. Mas a escolinha da Nutri é um programa de educação alimentar. Tipo saúde urbana, entendi? Que tipo assim... direto. Que daí tem começo, meio e fim, né, Gabi? Sim. Turmas, no caso? Não, mais ou menos. Assim, ela tem 40 encontros anual. Então, ela é um programa de educação alimentar e nutricional. Então, eu tenho 20 encontros no primeiro semestre e 20 encontros no segundo semestre, tá? Daí eu paro ali nas férias de julho, porque é uma escolinha. Daí eu pensei, eu preciso dar um pause também. Aí, quando é férias, daí é algo mais intenso. Então, é a semana inteira à tarde ou 3 dias à tarde de colônia, que a Valen começou com a colônia que ela foi em dezembro, né? Então, a colônia de férias é uma vertente aí da escolinha, mas a escolinha é esse programa de acompanhamento. A escolinha, ela tem aulas avulsas. Um dia não vai ter aula, tem criança que está no integral, não pode participar. Hoje não tem aula, ela quer ir. Pode uma aula avulsa, mas eu trabalho por módulos, eu vou de 4 em 4 módulos. Então, eu inicio lá no início do ano, a gente fala da lancheira escolar, então para eles entenderem o porquê de uma lancheira, né? Porque são muitos lanches num ano só de uma criança. Ela precisa entender por que eu tenho que levar fruta todo dia. Se eu não gosto de fruta, se eu gosto, mas eu como quando eu quero. Por que eu tenho que levar? Então eu explico para elas o que precisa ter na lancheira. Também dou o curso para as mães, né, do lancheira saudável, claro que é a mãe que vai estar preparando, né? Mas eu explico, daí a gente fala de hábitos alimentares, depois eu falo de grupos alimentares. Então uma aula é só o carboidrato, outra aula é só a proteína. Olha que sensacional. E o que eu falo lá, eu trago o alimento e a gente vai pra cozinha colocar a mão na massa naquele alimento. Então, quando é o cacau, eu trago o cacau. A gente abre o cacau, a gente sente o gostinho do cacau. Legal. Quem aceita, né? Não é um local que eu vou mandar nenhuma criança comer. A seletividade alimentar é algo muito grave, né? Vocês não estão passando por isso, e ainda bem, porque é realmente difícil para as famílias. A gente passa com a mais novinha. Com a pequena. Perigosa. Mais perigosa. Ela é perigosa, aquela ali. Porque daí tem mas o que não pode fazer? Não pode... desistir. Ela não gosta, então não vou comprar mais. Não vou dar. Deixa ela assim. Não. Tem que ir tentando. Tem que tentar. Dá um tempo e volta de um outro. Vai variando. Não gostou de mamão, tenta outra e vai. Dá um tempo pro mamão, mas daqui a pouco volta com ele. Em outro formato, tá? Eu não sou a favor, assim, daquele pratinho todo de palhaço, de coqueiro. Não. Mas um dia compra um furador, um cortadorzinho de coração e faz mamão em formato de coração, por exemplo. Outro dia o mamão pode entrar quando vai pro parquinho, não precisa ser exatamente no café da manhã, por exemplo, sabe? Então, mudar o local que tá dando esse alimento. Um dia que estiver viajando, por exemplo, que vocês vão passear, sabe? Variar horário. Tirar daquela rotina de sempre e fazer de palitinho. A cenoura pode ser ralada, pode ser em cubo, pode ser em palito, pode ser cenoura baby. Faz uma preparação muffin de cenoura, sabe? Então a gente tem que... O próprio bolo de cenoura, então já... Não, mas se tu gosta de bolo de cenoura, então é porque tu gosta de cenoura. Então a gente já convence a criança que sim, tu gosta de cenoura. Sabe? Assim, a gente vai tentando, né? Que para isso eu também tenho a terapia alimentar. Para as crianças com esses casos mais graves, aí eu trabalho de forma individual com essas crianças. Para ressignificar a alimentação. Claro que muito é do que a gente precisa ter em casa também, né? Se vocês dois não têm um horário de almoço bem feito, se não senta a família para almoçar. Por isso que essa interação com os pais é essencial, né, Gabi? Aquele, assim, aquele esquema que tu faz de 3 consultas em que tem contato com a criança sozinha, o contato com o pai, é muito interessante isso, porque assim, não adianta a criança saber tudo de tudo se chega em casa não tem uma fruta para ela comer. Exatamente, eu preciso primeiro conversar. Eu fiz isso, eu mudei muito isso esse ano, por conta de um menino que foi. E ele começou assim, vocês estão falando mal de mim na minha frente? Eu já tinha essa vontade, tá? De fazer minha consulta em etapas.
Vocês estão falando mal de mim na minha frente? Estão falando da minha alimentação na minha frente? criança. Um menino de 8 anos, um amor, e ele tá certo. A gente não tem que estar falando da alimentação dele na frente dele, sabe? Sim, sim. Tem que falar sobre alimentação, sim, mas não falando mal do jeito que ele come na frente dele. Sim, Ele tava brincando, tá? E ele virou pra gente indignado e falou isso, tá? Então, depois dessa consulta, assim, gente, a partir de amanhã vai ser como eu sempre quis, que é essa história das 3 avaliações, tá? Então, chega primeiro os pais, então eu converso com vocês, então quer falar tudo, Gabi, ela é chata pra comer, Gabi, a gente não pode viajar, quer reclamar tudo, ou come demais, come uma ansiedade, não pode ver comida que tá comendo, tudo que a gente quer falar mal da nossa criança, vocês vão estar falando pra mim ali. Quando vier na consulta com a criança, dependendo da criança entre pai e mãe, e dependendo entre a sua criança, que eu faço alguma ferramenta de educação, eu mostro, faço a bike, né, dos alimentos pra ver, tá, olha como é que tá essa tua bike, não tá faltando colorir essa parte, né, que daí a gente faz as duas partes, a bike anda pra frente com qual roda, então a gente vai pintando a roda, então tem ferramentas que eu trabalho às vezes só com a criança. Tem criança que o segundo encontro é na cozinha, então depende do que vocês me passarem, é o que eu vou fazer com a criança, tá? E um terceiro encontro, para daí eu passar a suplementação, para daí eu passar como vai ser, se precisa de um plano alimentar, ou se a gente vai só fazer mudanças de hábitos inicialmente, se vai para terapia alimentar, se vai para escolinha, né? Ou se vocês vão dar conta e vão voltar daqui a um mês, daqui a 3 meses. Sim. Então a terceira é pra gente decidir o caminho que a gente vai seguir. A abordagem. Ô, Gabi, olha só. Como mudança de estilo de vida é um tema que a gente está falando agora, que a gente está abordando, a gente escolheu exatamente começar com a alimentação e a gente escolheu exatamente começar do começo, com as crianças, né? Que é com as crianças. Porque eu sempre fui uma criança gordinha, né? E eu sempre... E na nossa época, né? A gente... Naquele momento que a bolacha recheada era o top, né? O Nescauzinho. E que a gente não sabia de fato. Isso, a gente não sabia de fato os malefícios. Miojo, que era gostosinho. Mas, gente, é que o miojo, quando ele foi lançado, ele era sensacional, né? Ele, pra indústria, ele cumpre o papel dele. Nossa. Né? Sim. Então, ele é um alimento que ele cumpre o papel dele. Daí, nutricionalmente, a gente começou a avaliar que não rola, que não dá. Mas ele cumpriu o papel. Sim, e daí os chips. Então eu fui essa criança que já não gostava muito de fruta. E daí só. Então eu cresci com um paladar infantil. Sim. E eu sofri as consequências. Até hoje sofro, meu marido sabe disso. Sim. E pra manter o peso que eu tenho, e eu trabalho também com obesidade, eu tenho que me esforçar muito. Não é fácil pra ti, né? E quando eu vi a Valentina sendo exatamente que nem eu era, isso foi um choque pra mim. Sim. E assim, o Edinho tem que provar, a gente briga por comida, né? Eu ia Parece 2 irmãs, guria. E assim, foi um choque pra mim. Não só porque ela tá se alimentando mal, porque a Valentina, perto dos outros bebês nossos, né? Ela foi a que mais comeu bem. Sim. Ela foi apresentada a comida saudável. Porque daí ela era filha única, né? Então primeira, mais tudo tempo, pra ela, né? A gente trabalhava menos um pouco. Tinha todo o tempo, ela foi ela comia de tudo, ela não tinha seletividade, ela foi top. Sim. E com o tempo, a ansiedade, não sei o que, comendo coisas doces, o paladar infantil foi mudando. E assim, quando eu vi que ela tava muito ansiosa mesmo, comendo por ansiedade, e ela faz uma coisa que eu fazia muito. Que eu até contei pra ela. Só de saber que tu vai na casa dos outros, vai ter comida gostosa, já fica... Já dá até uma coisa boa. Então, tipo, eu vou pra casa da avó, eu vou comer de tudo. Gente, eu sentia isso. Eu queria ir na casa dos outros pra comer. E ela também sente isso, né? Também tem isso. Então, quando eu falei pra Jean, vamos começar, eu já sei com quem começar. A gente vai começar literalmente do começo. Exatamente. Então, vamos lá, vamos fazer um caso clínico... Né, especial aqui, uma criança, por exemplo, de 5 anos, né, que começou com uma alimentação completamente já sem ser apresentada, tudo errado, e daí ela já tá obesa. Como que tu começa a abordar essa questão de mudança de estilo de vida com a criança? Exatamente, eu não consigo em uma consulta, muitos vêm só numa consulta, eu tento mostrar a importância desse acompanhamento, tá? Porque eu preciso ir conversando com essa criança e ressignificando essa alimentação dela, tá? Então eu tenho que mostrar a importância, eu tenho que fazer combinados com 5 anos, né? Nossa idade fictícia aí é muito fácil ainda, porque é muito lúdico. Sim. Então a gente consegue falar que é o alimento preferido da Barbie, dos personagens, aí a gente consegue entrar nesse mundo, tá? Então quanto antes, melhor, pra gente estar trabalhando com as crianças. O que eu faço? Dou receitinhas, falo pra criança ir pra cozinha, também pra ela preparar o seu lanche. Mas o mais importante é chamar os pais, tá? E falar assim, ó,
Não tem. Que comprar? Não tem. Que ter? Não Tem em pode casa. ter a porcaria em casa. E tu passa trabalho, Gabi, sim, Bastante. com pais, assim. Bastante. Porque a maioria... Porque assim, ó, é uma coisa que é tão... Tava uma mãe e um filho, adolescentes, e falando que ele amava pizza, que comia pizza. Eu perguntei do quê? E quando eu falei então vamos fazer o seguinte, vamos pegar a pizza, vamos pegar de brócolis. Os dois começaram a rir na minha cara, como se fosse assim, o maior absurdo do mundo comer pizza de brócolis. Gente, é a minha preferida, juro, faz tempo, tá? Que é a minha preferida, não é porque eu sou nutri, já era antes disso. Então, assim, pra ver como é um contexto, um movimento, uma casa mais obesogênica, que nunca passou pela cabeça deles pedir uma pizza de brócolis. Sim. Tá entendendo? Então, assim, tem criança que daí a funcionária vai levar a criança lá pra mim, que tá no acompanhamento, tá na escolinha, tá na terapia, enfim. Aí ela fala, ai, Gabi, conversa com a mãe, pelo amor de Deus, esse final de semana foi 10 caixas de suco, foi 10 barras de chocolate. E eu sei que não é mentira que foi 10, é 10 mesmo, entendeu? É a quantidade, sabe? Então a família não enxerga esse contexto, né? Teve uma mãe também que foi uma vez e a menina começou a ficar com vergonha, muita vergonha. Não tava querendo ir pra escola, a menina tava com uma obesidade gravíssima, 9 anos. Aí ela, Gabi, mas eu vou te levar a lancheira dela pra te ver. Ela levou a lancheira pra mim. Se ela soubesse que era ruim, ela não ia ter me mostrado. Ela levou de coração, entendeu? Na ingenuidade, sabe? O lanche da menina tinha 600 calorias, que a gente contou ali. Só que era o lanche extra. A menina comia o lanche da escola. Ela mandava de pena se a menina fosse ficar com fominha. O ficar com fominha era mais 600 calorias, gente. Ela não sabia, não foi por mal. Ela me mostrou dizendo, olha só o que eu compro. É isso aqui, ó. Sim. Querendo dizer que era legal, sabe? Sim. Porque realmente é uma bolacha que vem escrito que é fit, que não tem nada de fit, entendeu? É o outro lá que é equilíbrio, que não tem nada de equilíbrio, sabe? Então, cada coisinha... Famoso não sei porque engorda. Não como quase nada. Mas sabe, existem esses dois públicos, né? As pessoas que realmente não sabem. Exato. Aí eu tive que pegar pra ela e mostrar no rótulo. Tá vendo isso aqui? Eu contei na frente dela. Ela ficou abobada. Então, assim, com certeza, ela vai deixar de comprar se ela quer o bem da filha dela. Sim. Porque quando a gente vê que a nossa criança tá entrando nesse nível de obesidade, a gente tem que tomar uma atitude. Porque isso aí chega a ser uma irresponsabilidade da nossa parte. Uma negligência a gente deixar a criança chegar em determinado estado. Porque depois a criança vai jogar na nossa cara. Tive um professor que ele contou um caso de uma paciente deles, da clínica, que a menina com 15 anos entrou para processar os pais. Porque ela estava com obesidade. Tá? E eu tenho certeza que isso pode ter acontecido, tá? Porque a culpa de quem coloca... Divisão de responsabilidades. Quem coloca o alimento pra dentro de casa são vocês, são os pais. Sim. Então, eu também gosto de bolacha recheada, gente. Eu amo bolacha recheada, mas eu não compro, porque eu vou comer, eu acho que, mais que as minhas filhas, que eu sou da geração que o meu lanche era bolacha recheada. Sim, exatamente. Né? Como começar essa conversa. Tá? As minhas não. Elas comem fruta, eu não dou conta de fruta lá em casa para minhas filhas, Nossa, tá? É o iogurte com fruta, com granolinha, elas fazem o lanchinho delas assim, gente. E o meu era iogurte, mas era com a bolacha recheada, tá? Então, é uma coisa que eu ainda gosto de comer, mas eu vou comprar? Não vou comprar, porque eu sei, sabe? Então, a gente precisa ter essa noção. Todo mundo gosta de um chocolatinho. E os pais aceitam a mudança, Gabi? Ou eles são mais assim, Tem uns que primeiro não conseguem enxergar. Tipo, essa que eu tive que mostrar, que ainda nem eu pedi ela, que veio com a própria lancheira. Tem uns que eu preciso provar, mas isso. Aí eu peço foto, né, da alimentação, porque quando tu fala, tá tudo muito perfeito, tá tudo muito bom. Sim. Né? Então daí eu peço foto pra entender o que tá acontecendo, pra realmente ver. Tem uns que se escapam, que não voltam mais. Ai, que dó, gente. Aí a Nutri não é boa, né, gente? É que na verdade nesse começo é aquele biotipo de vó, né? Quanto mais cheinho, mais saudável. Mais saudável, exatamente. Então, a gente sabe que a obesidade é uma doença, né? Que não é legal, e assim, né? Aquelas células desenvolvidas ali vão continuar pro resto da vida com ela, né? Exatamente. Isso que é o complicado, né? E assim, essa questão que tu fala dessa ressignificação da alimentação, que eu acho a mais bonita de todas, porque essa é a verdade. É a verdade. Assim, o saber comprar as farinhas mais saudáveis possíveis, entender de alimentos que a gente não entendia na nossa época. Linhaça, chia, psyllium, não sei o que. Cada um tem um potencial maravilhoso dentro da gente. A gente precisa consumir esse tipo de alimento, né? E assim, isso tá se perdendo, porque às vezes a maçã até mas vai só pra passear na escola, a mãe acaba não mandando mais. Não é? Só pra passear, Só vai e volta. A mãe desiste. Vamos levar essa frutinha pra estragar lá em casa. Exatamente, né? Então, assim, tem que, às vezes... Claro, aquilo que eu falei, não sou a favor do prato, mas às vezes botar um palitinho, às vezes comprar aquele potinho bem térmico realmente, que a fruta não vai chegar lá toda
no meio da tarde está toda desmanchando, que não vai ser mais agradável mesmo, porque a gente também come com os olhos, né? Cara, já não é pra nós. Imagina gente adulto. Só que a gente sabe que tem que comer e pronto, né? Agora, como é que eu vou falar vou mandar a criança comer? E olha como é difícil, né? Ela vai lá, abre a lancheirinha dela, uma frutinha, um negocinho, e o coleguinha do lado com uma bolacha. com a bolacha. E assim, ó, mas o que acontece? É Eu que difícil, trabalho com difícil. adulto, eles não se comportam como adultos. Não. E eu falo olhando pra eles, sabe, vocês não são mais crianças. Aham. São adultos, vocês têm que comer o que é certo e deu. Mas tu falasse paladar infantil, a gente não fala paladar infantil, tá? Paladar infantil não é esse que a gente tem a fama de falar. O paladar infantil é comendo comida de verdade. Porque o que é introdução alimentar? É comida de verdade. A gente não fala, tem paladar infantil. Não, paladar Se tivesse, infantil é tava maravilhoso. Exatamente, é maravilhoso. É, o paladar infantil original é O maravilhoso. que é introdução alimentar, gente? É fruta. Aí tem gente que é receita de introdução alimentar. Introdução alimentar é fruta, é o almoço com a comida de verdade. Sim. À tarde é fruta, porque o leite ainda é muito importante, até um aninho, né? Sim. Mas é uma fase ouro que a gente tá apresentando tudo pra essa criança, né? Então é importante demais a introdução alimentar. Gabi, essa coisa de que às vezes acontece de os pais, a criança não quis, né? Principalmente no início, não quis, né, os pais vão lá e já dão leite na seca. Não quis almoçar, leite. Ferrou. Isso Ele vai... já sabe que é recompensa. Ele vou dizer que não quero amanhã e vou ganhar uma madeira de novo. Sabe? Então, não quer agora, não tem problema. Espera Tudo mais bem, um a gente pouquinho. espera, daqui a meia hora tu vai dar o mesmo pratinho de novo. E não vai morrer de fome, né? Não vai morrer de fome. Vai morrer Pode de deixar fome, 3 né? dias. Tá? E assim... Claro, eu não quero que ninguém passe fome. Lógico que não, mas a gente precisa reestruturar isso, com certeza, né? E a gente precisa ter o poder sobre isso. A gente tem que ter esse poder, né? Divisão de responsabilidades. Então, na tua casa, quem vai colocar comida dentro de casa são vocês. Quem vai estabelecer que aqui a gente tem café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, são vocês, tá? É esse horário, nós vamos sentar nós 5 à mesa e é o horário do nosso almoço, sim, nós vamos fazer a refeição juntos. Claro, às vezes vai dar uma aula meio-dia, o Edinho não vai estar, às vezes tu tem um paciente que chegou mais atrasada, ok. Mas a gente vai tentar ter no mínimo umas 3 vezes por semana fazer refeições em família. Muito importante. Desde que vocês dois também sejam um exemplo, né? A gente lê, às vezes eu peço ali o questionário pré-consulta. Daí vem o que tu deseja, né? Na alimentação, eu quero que ele experimente. Eu quero que ele coma fruta e verdura. Aí vai lá, pergunta da alimentação dos pais. O pai não come nada de fruta e verdura. A mãe não é de experimentar nada novo. Pois é, olha aí que Isso loucura. pro teu filho, sabe? Então, assim, é complicado. A gente tem que colocar a gente como exemplo, né? Exato. Então, aí a divisão de responsabilidades é isso. Vocês vão oferecer. Hoje você quer a maçã ou a banana? Amanhã, vamos dar previsibilidade. Amanhã a gente vai fazer o nosso almoço. Prefere um arrozinho carne moída ou um macarrãozinho carne moída? De saladinha vai ser cenoura e brócolis ou vai ser cenoura e beterraba? Tá? Então, isso não tem problema nenhum, tá? Isso não é dar limite... Sim, deixar... Isso é ser família, Sim. tá? Agora, quando a criança, na hora que a criança for comer e ela comeu aquela quantidade, ninguém vai ficar, come mais. Sim. Ninguém vai também ficar mandando ela mais uma colherinha. Só mais pra mãe não ficar triste, só mais 2 colherinhas. Isso a gente também não faz, tá? Respeitar sinais de fome e saciedade desde o início. Ontem até fiz uma introdução alimentar e o pai perguntou, quando eu fui falar assim, os sinais que ela quer ou não quer mais, né? Se joga pra trás, quando não quer mais, quando vira o rostinho, porque a criança não quer, ou quando ela vai atrás da colher, ou pega a colher com a mão, assim, é porque ela quer. Então o pai, na mamadeira também. Eu disse, na mamadeira também? Se a criança começou a tirar, não é pra ficar, não é pra ficar insistindo, forçando, gente. Se a criança não quiser mais, ok, talvez ela vai ficar com fome um pouquinho antes, tá? Daí a gente adianta a próxima refeição. Agora, claro, né? Somos pais, estamos ali olhando. Se eu vi que ele comeu 2 colheradas só, já é uma criança maior, claro que daqui a meia hora, 40 minutos eu vou ofertar de novo, tá? Porque ela pode ter feito um lanche, então não deu 2 horas aí, não deu desvaziar esse estômagozinho ainda, então eu vou oferecer de novo a mesma refeição, tá? Porque senão ela vai associar. Então tá, pai e mãe deixa eu comer quanto que eu quero, e daqui meia horinha já tá lá atracada num chocolate, atracada num bolinho, depois do almoço. Sim. Então tem que ter... Não, a gente toma café às 3 da tarde. Então ninguém vai beliscar nada até às 3 da tarde, tá? A gente vai sentar depois e fazer o lanche da tarde de todo mundo. Ponto. Tá? Então isso é a divisão de responsabilidade. E na escolinha eles comem, né? Uma graça, Tem né? horário pra Aqui, comer todo mundo e eles sentadinho. respeitam. A Cacá, que é a mais novinha, ela é a viciada na mamadeira. Tudo é... Pede o dia inteiro. Lá na escolinha, eles não tomam, não pode. Não pode Nem tem, levar. né? Nem Tem. leva. Exatamente. Daí em casa é uma Exatamente. coisa, uma loucura, né? Por isso que a gente Sim. tem que ser firme. E é Tem que difícil ser firme, É bem né? difícil ser firme, porque bem ela também complicado. precisa do leite.
Então, às vezes, a gente vai tirar a mamadeira, ela tá com quanto? Ela tá com 1,5. Ela ainda precisa do leitinho, né? Então, vai tirar a mamadeira, talvez a gente perca o leite, acontece muito. Então, daí a gente tem que ver onde que a gente vai colocar esse cálcio, porque ela precisa do cálcio pro crescimento dela. Mas é questão de ajustar. Se ela já jantou lá, se comeu bem lá, ok, né? Mas ela tem que entender, mesmo tendo 1 ano e meio, tu tens que falar com ela tudo, da área previsibilidade. Então, a Cacá vai tomar dedeira quando chegar da escola, depois a Cacá vai jantar, ou vice-versa. Não, a gente chega, a gente janta, a gente chega, a gente lancha. Aí a Cacá vai tomar mamadeira antes de dormir. E falando todo dia, pra entrar na cabecinha dela também. Por mais que seja pequenininha, eles já entendem, né? Sim. Já entendem tudo. Sim, e tem que ser pulso firme. Né? Ô, Gabi, que a Gabi tem assim, a gente lá no consultório dela, ela tem um lugar que vai fazendo os pratos, vai montando os pratos. É muito legal aquilo, cara. É tipo um imazimo que... Tem um garfinho. E a criança monta o seu próprio prato, assim, né? Com a divisão como deve ser, né? Um de imã, né? Daí é um garfinho de imã que vai juntando e vai montando. Então, desse jeito, a Gabi consegue ensinar pra criança como montar o prato. Então, explica pra gente, Gabi, como que tu monta um prato, como seria um prato ideal? Prato ideal, né? As cores e tal. A gente fala muito da questão do prato de 5 cores, que seria maravilhoso, né? Claro, né? Já depende o grau dessa seletividade, da dificuldade. A gente tá falando de uma criança que come de tudo, né? Que só tá com preguicinha ou que a família não tá ofertando mais a salada, tá? Então, esse prato é legal porque ele tem um lugar só. Então, ele é dividido aqui em cima eu tenho 3 cores. Ele aqui é dividido entre carboidrato, que são os energéticos, e aqui em proteína animal e vegetal, que a gente chama de construtores aí pras crianças, né? Então, daí eu falo da história que constrói os nossos músculos e tal. E no espaço do carboidrato tem um lugar só. Sabe? Pra gente explicar que se pegou o arroz, não precisa pegar o macarrão, não precisa pegar a batata. Ai, mas eu amo muito. Então a gente vai dividir essa quantidadezinha. No final eu dou uma aliviada. Primeiro eu falo assim, tem lugar para mais de um carboidrato? Porque eles nem sabem exatamente o que é o carboidrato, né? A gente tem que explicar. A gente precisa consumir, sim. 55% do nosso dia tem que ser pelo menos de carboidrato. Tem que consumir. Mas a gente pode no prato ter só o macarrão, o arroz e a batata? Porque tem criança que quer colocar macarrão, arroz e batata só. A gente vai em buffet aí aquilo, a gente olha o prato das crianças totalmente amarelo, chama atenção, tá? Então aqui do outro lado, eles vão lá e colocam o franguinho ou uma carninha, né? Senão aqui a gente precisa de uma proteína vegetal e aqui a gente precisa da proteína animal. O que é animal? Que vem dos bichinhos. Daí eles colocam ali a carninha e o feijão. Quem não gosta de feijão, mas eu não gosto de feijão. Mas a gente tem o grão de bico, tem a lentilha, tem a ervilha. Daí eu também tenho um cestinho com vários tipos de feijão, né? Porque vai dizer pra mim que não gosta de feijão. Tem 13 tipos aí, pelo menos, bem conhecidos de feijão. 13 tipos, Guria? Diferentões, assim, de feijão. Eu conheço o preto, o feijão preto. Vermelho, carioca, tem o mulatinho, tem o moyashi, tem o fava. Meu Deus, é uma infinidade. monte, que legal. O próprio feijão branco, que é mais usado em saladas, né? Então eu mostro daí o feijão. Mas então a gente pode comer os primos do feijão. Não precisa ser o feijão, se é tão aversivo. Não, daí a lentilha e o grão de bico, né? Que daí a gente faz a história dos chips de grão de bico, por exemplo. Ele pode ser um excelente substituto do feijão. Eles têm as mesmas propriedades. Aí eu mostro. Daí o outro lado inteiro é de colorido. Daí eu dou também já impresso ali, né, Ju, a cópia, assim, a réplicazinha desse prato para a criança levar para casa e enxergar como é que ela deve fazer esse pratinho em casa. Claro que é um sonho, né? É aquele outro lado inteiro de salada, né? Então eu combino com eles. A gente pode começar com quanto de salada aqui, né? Um pedacinho que a gente pode começar aqui. Então é muito legal para eles enxergarem, eles gostam de brincar. Então agora eu vou montar um de verdade, agora eu vou montar o que eu como. Daí do lado de lá fica fazendo. E daí essas cores, como é que tu montou lá pra mim? É isso, eu gosto de sempre ter pelo menos um alimento de cada cor. Porque a gente vai pensar numa cenoura, nos alimentos alaranjados, né? Amarelos, alaranjados são fontes de vitamina A, que é bom pros meus olhos, por exemplo. Eu vou pensar nos verdes, num brócolis, verde mais escuro, brócolis, numa couve-folha, né? E daí eu penso no quê? Fontes de vitamina K, né? E depois eu preciso, por exemplo, dos arroxeados, que são ali ricos em antioxidantes. Então, cada um é importante para uma parte do nosso corpo. Daí eu também mostro aquela figurinha da bonequinha, né? Que cada parte do meu corpo eu preciso consumir determinados alimentos. Então, eu sempre... Quando eu faço os combinados, pode ver que eu sempre vou tentar colocar uma cor de cada alimento. Primeiro que a gente precisa de variedade. Também não dá pra ficar, se ela só gosta de beterraba e brócolis, ficar só nos dois, que a criança enjoa. A gente não enjoa. Meu café da manhã pode ser igual, minha panqueca de banana pode ser o resto da vida panqueca de banana, que já é há muitos anos, que a gente não vai enjoar. Uma criança, se for todo dia só panquequinha de banana, ela enjoa. Então, até os 18 anos, mais ou menos, a gente tem que variar o café da manhã, tá? Mesma coisa com os coloridos aqui. Então, uma semana comprou beterraba,
Na outra semana compra a vagem e compra a cenoura e compra o tomate. Na outra semana volta com a beterraba, sabe assim? Sim. Pega o repolho roxo, na outra semana compra uma abobrinha. E assim a gente vai intercalando para essa criança também não ficar com o paladar só do que ela mais gosta, tá? A gente precisa estar sempre variando. Coisa que às vezes vocês não gostam em casa e não tem costume de comprar. Então vai na feira com a criança, leva ela lá. Vamos escolher hoje 3 alimentos verdes, então hoje. Para ir conhecendo novas formas, novos alimentos. Que vai que gosta e entra no cardápio da família. Tu lembra aquele dia que eu te falei que eu odeio beterraba? Eu também. Odeio. Eu Daí também. a Valentina me jogou na cara, né? Aham. Mas tu vai comer comigo. Eu falei, filha, vou comer contigo. Tá comendo. Claro, tô comendo. É? Tô comendo. É. Daí ela fez ralada, Uhum. daí vai, né? Porque Aquela- cozida, pelo amor de Deus. A cenoura e a beterraba, né? Que geralmente a gente consome mais ralado também. Elas, se deixarem ralados já, não perdem nenhuma propriedade? Pode deixar, deve. Melhor coisa vocês já pegar no domingo, já fazer a compra, já higienizar, já deixar tudo pronto pra semana. Porque é muito corrido. Vão sair daqui, já vão Sim. pegar eles no colégio, já tem a palestra. Daí, É. tem que ter pronto, senão não vai rolar. Senão vai acabar dando mamadeira, sabe? Vai acabar fazendo uma sopa, fazendo Mais fácil, né? uma coisa mais fácil. Que tá? alimentos Então, já que tem podem perder as propriedades? Ju, assim, perde quando depende do cozimento. No vapor perde menos, né? Ele Tá. perde, mas assim, o benefício maior é tu poder ter e estar oferecendo ao longo da semana do que não comer. Do que não comer, Então, é melhor claro. fazer Nossa, eu sou antes. desse time. Entendeu? Isso Melhor fazer antes, ponto. Não tem discussão, Melhor ter sabe? alguma propriedade que não tem nenhuma, né? Do que não ter, do que não tá consumindo. Então, assim, o que eu indico muito? Ah, lá em casa a gente come muito tomate. Então, tenta comprar o tomate orgânico, tá? Tenta ter um pouquinho de orgânico. Eu sei que é difícil tudo. Primeiro, porque a gente não acha. Sim. E segundo, que às vezes é caríssimo. Que até Viu? o Eu comprei normal tomate tá caro. orgânico, ele queria me matar, mas é porque foi a minha escolha, exatamente É por uma- isso. Não, foi só Exatamente. a cenoura picada, que ela comprou do mercado picada já é Picada já. Já comprei Meu picada. Deus Porque a do céu. Valentina 20 pediu. reais o Não, quilo. Não, é que assim, a Valentina foi comigo e ela levou Aí de podia lanchinho. deixar, assim, Daí né? eu deixei, tadinha da menina. Foi Ela um dia, toda a tá? vida pede chips. Daí ela pediu uma cenoura picada. Não vou pagar pela cenoura. cara, pago, daí pago. foi por isso, É, assim. é. Mas, claro, né? Óbvio, né? Dá pra fazer. E ela Sim, levou pra sim. escola, tá? Foi Bem máximo, parceira, assim. Olha só, é isso que eu digo, a cenoura não precisa estar só na hora do almoço, Sim, sabe? sim, sim. Ela pode ser o lanche da tarde, o pepino. Tinha um cara, o Val, que treinava conosco na academia, que ele tinha esse hábito, ele tinha aquelas cenourinhas A pequenas baby, né? É uma que delícia. ele usava de... Pra treino? Não, pra ver, vou ver um jogo. Ele usava como... Era o De snack, lanche, é, né? isso, Aham, o aham. snack dele. É, exatamente. Tem gente que a alface americana também gosta daquele croque e fica Tá. Ai, É. meu Deus. lanchando a alface americana também, olha só. É um Sim, exemplo, né? é. Não, e assim, mas quando a gente trata com Ser adultos, evoluído. né? A gente tem que dar essas opções, principalmente pra quem é muito beliscador. Sim. É ideal beliscar? Não é ideal Não. beliscar. Mas primeiro a gente vai fazendo o mais próximo da realidade da pessoa Exatamente, e claro. vai mudando a vida. Mudando o hábito, Isso é exatamente. mudança de estilo de vida, né, É, Gabi? É saber que assim, ó, tu tem um objetivo a chegar. A chegar? Tu não vai chegar de uma hora pra outra. Não. A gente não chega adulto, né? Imagina. Mas a criança, ela não tem esse objetivo que a gente tem. Né? Às vezes a gente quer que a filha emagreça, a gente quer que a criança ou ganhe peso, a mesma Aham. coisa, né? Então a gente quer, eles não querem ainda, Sim, né? Daí tanto faz, né? depende, quando chega pra mim, querendo, não, tô incomodada, Gabi, com o meu corpinho, eu pergunto, né? Aí é muito fácil. Quando a criança tá incomodada, quando ela quer, aí fechou. Aí só vai, daí dá certo. Ah, que Aí dá legal. super certo. Claro que a gente precisa, tu trabalha muito com isso, uma Aham. suplementação. Tá relatando, tá com ansiedade. Eu ia te entrar com perguntar isso alguma agora. coisa. Eu não tenho como trabalhar sozinha, sabe? Com psico também, às vezes precisa da terapia, porque tem alguma coisa angustiando aquela criança. Até como acontece com a gente? Tem gente que passou por um problema, fica sem comer, fica seca desse tamanho. Tem gente que fica enorme porque tá com... Sabe? Então cada um vai reagir de um jeito. E a criança também tem as suas angústias, né? Então a gente precisa respeitar isso. Então às vezes eu preciso também de uma terapia, não é só da E da suplementos, o nutrição. que tu gosta de fazer? O que tu prescreve pra eles? Eu prescrevo, né? Aham. Varia muito para cada criança. Eu gosto muito do magnésio, por exemplo, para criança com ansiedade, com um sobrepesinho aí. A vitamina D eu tenho prescrevido muito, porque a gente tá com muito pouco sol, tá? A B12 eu gosto de níveis ótimos dela, então eu gosto muito da B12, sublingual. O ferro. O ferro, eu acho mais difícil ele manipulado. O ferro, às vezes, né? eu tenho dado um aí de farmácia mesmo, porque eu prefiro que Que use do que não use alguma coisa do que não goste do que foi mandado fazer, Aham. sabe? Mas também, às vezes, manipulado. A gente consegue até fazer, né, em chocolatinho, em caldo de chocolate, dá pra fazer em outras variedades aí. O zinco eu prescrevo demais para as crianças com uma recusa alimentar, com dificuldade. Toda criança minha, eu entro com o zinco, daí vai variando a dose Sim. de acordo com a idade. Então, E tu eu faz acho em que polinutrientes? Tu faz em uma cápsula só? Ou primeiro
Só ele. Primeiro eu espero o zinco pelo menos, geralmente ele sozinho, tá? Porque ele precisa, às vezes eu boto alguém aí do complexo B junto, tá? Mas pra fazer um polivitamínico, depois que eu já acertei essa criança. Tá. Enzima digestiva eu trabalho demais. Ah, que legal. Quais Amo, enzimas adoro, tu gosta de protease, usar? lipase, amilase, depende como é que tá a criança, enzima digestiva eu adoro. Uso só ela às vezes. Tá. Fiz um hoje, só de lipase. Mas porque uma criança que tá com uma absorção, mas eu geralmente faço umas 4, 5 até. 4, 5 juntinhas aí, quando peço o coprológico Funcional, né? E ver e ver que deu ruim alguma coisa ali, é enzima de certeza. Enzima, eu consigo até que a criança que não come, aumenta até um pouquinho a quantidade de comida, porque às vezes ela não tá digerindo bem, então ela tá negando e a gente não sabe por quê, sabe? E já quero aproveitar pra tu explica aí pra galera, né, o que é enzima digestiva, né, Gabi? Porque a gente tu é médica, acho que eu deixo pra ti, né? É porque a gente tá tão acostumada a falar isso, né? Pra gente é muito normal, né? Mas ela ajuda, quando a criança, ela tá com alguma dificuldade de quebrar, né, aquele alimento, né, vamos falar assim, né, Ju, não sei se tu é isso mesmo. melhora aí, a gente tem que dar alguma coisa pra ajudar essa criança a fazer uma boa digestão, né? Então, às vezes, aparece aí nas fezes dessa criança, ou tá muito fétido, essa criança tá aí com gases, ou a criança tá com alguma diarreia, alguma coisa, então não tá absorvendo, tá passando aí direto, vamos falar assim, né? Então essa enzima vai ajudar a gente realmente, e tem casos que a gente dá enzima para criança que não come e muda até a quantidade que ela começa a comer. É incrível. A enzima. A enzima é algo que a gente produz. Exatamente. Só que às vezes, por Não muitos suficiente. motivos, a gente não tá produzindo o suficiente. Isso. E a gente consegue no coprológico funcional, às vezes, Enxergar. identificar, né? Tem a célula, tem aqui, ó. Por que aqui tá com esses maisinhos, né? O que ó, aparece E tu pede bastante o coprológico? Quase pra todos, assim, peço bastante. E o que exame aparece fácil, muito né? ali na criança? Tem alguma coisa? Mais a proteína mal digerida, né? Muito proteína mal digerida. Olha é o que só. mais aparece nos meus. Daí tem que usar enzima, né? Tem jeito. Como é que não vai? Tem que usar enzima. Só que daí o meu problema com criança é que não come. Se não come, também não toma remédio. Sim, Entendeu? Também não tomo zinco. Sim. Gente, daí é um ciclo. Daí eu digo, gente, dando uma gotinha, vamos começar de pouquinho até dessensibilizar esse paladarzinho. E tu manipula em gotinha ou depende do que a criança... Maioria em gotinha. É? Gotinha até no conta-gotas mesmo, ou de xaropezinho, assim, Tá. né? É líquido. Porque líquido. daí é mais palatável Massa. pra eles também, Depende né? do caso, eu boto até um sabor. Eu preferia que fosse mais limpo, preferia. Sim. Mas às vezes a gente coloca um saborzinho aí pra poder que essa Sim. criança... Tem criança que eu não consegui fazer com que, claro, vai muito da mãe em casa ser firme e também entender que é necessário para a criança. Sim, o Sim. Essa tratamento, né? reposição é um tratamento. Vai muito da firmeza dos pais em casa também, mas muito da criança. Quando a gente fala em dificuldade alimentar é diferente, tá? Realmente a criança que tem uma sensibilidade que vocês não têm noção. Chegou uma mãe querida aqui, ó, que o menino fez terapia comigo. Ela, Gabi, esse zinco tá terrível. Eles erraram, tá com sabor terrível. Eu digo, traz pra mim, porque alguma coisa fizeram cagada, fizeram coisa errada, não pode, traz pra mim. Gente, eu experimentei. Eu não senti nada. Era taste free, era sem sabor. Juro, não senti nada. E a mãe e o filho, pra eles é intragável. Olha só, Tá entendendo? cara. Então, assim, gente, não é Difícil, frescura, não é Sim. manha, entendeu? É porque pra eles a sensibilidade é muito mais aguçada. É igual, cara, o body balance, eu não sinto... Eu adoro body balance Eu porque eu também não coloco sinto no meu nada. café. Aham. Eu diluo no meu Não café. sinto nada. E tem gente E tem que não paciente consegue. que não... Tipo, ele fala assim, nossa, gosto me Que enjoa. gosto, né? Que Eu digo, gosto. mas não tem gosto Aham, o negócio. Não tem gosto, exatamente. Que Então, tem interessante gente que é bem isso. sensível, tá? Ô, Gabi, Bem e assim, sensível. ó, crianças com TDAH e crianças com autismo, tu trabalha bastante com isso também? Bastante. Tô até finalizei agora minha pós em autismo. Comecei com Ah, uma que legal! fiz pós em terapia alimentar no autismo e no TDAH. Então, não precisei, porque começou a aparecer. Eu não ia pegar de início esse público. Que é Começou difícil, a aparecer pra mim, porque eu não vou fazer uma coisa que eu não sei. Tá? Eu gosto muito de estudar, tô sempre também lendo e tal, de assistir aula. Aí eu comprei essa capacitação de uma nutri maravilhosa, da Adriana Siqueira, que pra mim é uma referência, né, em autismo. Só que o autismo a gente estuda demais, toda a parte da bioquímica, tudo. De novo, pra te entender o funcionamento dessa criança. Então, fiz a capacitação dela. Ela lançou a pós, eu digo, não, bora, né, fazer a pós, terminou agora. Ainda tem um trabalho pra concluir, claro, mas as aulas terminaram. E porque esse público começou a aparecer pra mim. E é um público que precisa da terapia alimentar, semanal. E tá lá muda, semana né, a comigo. criança, né, Gabi? Muda a criança, eu preciso suplementando e variando e mudando, né? Vendo o que deu certo, o que não deu, porque a criança já vem de uma medicação. Eu não posso tirar e nem colocar a medicação. Sim. Tem coisa que não cabe a mim,
como nutri, né? É médico que prescreve. Eu não dou diagnóstico também de autismo, mas se eu percebo alguma coisa, eu encaminho, né, para uma avaliação com um neuro, pelo menos com um pediatra. Então, é um público que tem vindo bastante pra mim, bastante. Eu sigo uma médica maravilhosa, é a doutora Tchelle, não sei se... Maravilhosa. Maravilhosa, né? Meu Ela Deus. é demais, Nossa, eu nossa. adoro ela, acompanho muito o trabalho dela. Já fui E ela fala palestra muito, dela. né, sobre isso. É. E realmente chama muita atenção. E eu tenho uma paciente minha, que já foi minha aluna de personal, inclusive, que ela tem uma filha autista. E eu indiquei ela, né? E ela daí não foi na Tchelle, porque a Tchelle não mora aqui, né? Mora fora, né? Sim. E daí foi numa outra colega médica em São Paulo, levou lá e tal. Levou lá. Criança é outra criança. A criança suplementada, autista suplementada, geralmente eles indicam muito a dieta sem glúten e sem caseína. Tem tá? caseína, Sem perfeito. caseína, não é sem lactose, tá? Mas de início é muito difícil para criança autista, que a seletividade deles é Já é maior ainda, né? enorme, tá? Então, é tudo aos poucos. Então, tu vai entrar com leite vegetal, com a bebida vegetal, tu vai entrar com essa bebida vegetal, vai ser 90% ainda do leite dele, 10% da bebida. E eles são capazes de perceber. Então, vai ficar uma semanada, 10 dias, até tu conseguir fazer toda a transição. Então, a mãe tem que ser muito persistente, sabe? Muito persistente. A gente, no estudo de caso, a gente pegou um caso de uma criança se mudou. Então, ela foi morar no interior de Angra dos Reis, que já é um lugar que a gente sabe que é uma praia, assim, Então, chegou lá, não tem TO, terapeuta ocupacional, não tem psico. Aí ela conseguiu fazer uma terapia ABA 2 vezes na semana, sabendo que uma criança autista precisa de umas 40 horas de ABA aí, né? É muita coisa. Então, esse menino, por exemplo, ele tocava em tudo. Espalhava tudo, inclusive as fezes. Então, quando ele fazia cocô, o pai e a mãe tinham que ir na hora, que se ele tirava a fralda, já ia manchando a casa inteira. Porque é uma criança que não está sendo trabalhada num todo, então essa criança, ela não vai bem em nenhuma área da sua vida, nem no social, não consegue ficar na escola. Nossa. Porque as professoras não dão conta. Mas por quê? Falta terapia para essa criança. Falta estímulo para essa criança, não culpando pai e mãe, porque eles não têm essa habilidade. Sim, ainda mais, né, nesse ambiente que é difícil, né? Aí a família tá vendo, pra mãe conseguir um emprego, o pai fica, porque foi por conta do trabalho do pai, a mãe até tinha um emprego bom, foi atrás, e a mãe tá pensando em voltar pra cidade que eles estavam, porque a criança sem terapia tá gerando um caos dentro de casa. Então, o autismo, se não é descoberto, aceito, né, desde sempre para fazer as terapias, a criança vai muito mal. Agora, a criança autista, com as terapias bem feitas, ela vive muito bem. A família consegue fazer tudo com essa criança. Não, e daí essa menina, que a gente conheceu ela, né? E ela não dormia. Sim, eles gritam, E ela não dormia. E ela ela falou assim, Júlia, tu não tem noção. Ela é outra criança. Ela é outra criança. E assim, a importância dos nutrientes. Porque eu vivo falando, Gabi, e tu com certeza vai concordar com isso, que não adianta a gente fazer um tour de nutrientes. Não adianta a gente comer o nutriente, depois ele vai sair pelo cocô. Sim. A gente precisa fazer com que esse nutriente fique. Seja absorvido para que realmente a nossa célula possa ter contato com esse nutriente, né? Sim. E então, como muitos deles têm alergias alimentares e o intestino tem um leaky gut permeável, fica uma loucura. O autista já é uma criança inflamada, né? E a gente às vezes tem que enxergar nos pacientinhos nossos quais que também são inflamados, sem ter comorbidade nenhuma, enfim, né? Uma criança que é um exagero de açúcar, que é do doce, alguma coisa tem ali, tem que investigar, né, Ju? Não é normal gostar de um doce, todo mundo gosta, né? Mas não é normal comer só o chocolate também, não, é mamadeira e chocolate. Não, também, alguma coisa também tem ali, sabe? Então, tudo tem que ser investigado. E a questão do intestino, eu também fiz curso de modulação intestinal. Ah, que legal! Eu e a Sara fizemos juntas durante a graduação já, né? Porque como eu já tinha outra formação também... Eu queria fazer tudo, né? Antes já. Eu sei, eu passei pelo mesmo. Mesma coisa, né? Eu fiz uma pós durante a faculdade de medicina, já fiz de obesidade e emagrecimento. Isso. E eu já saí fazendo, eu já tenho uns 70 mil cursos já também. A minha de pós de materno infantil também comecei junto com a graduação. Porque eu ia pras clínicas lá na época, tinha atendimento, né? Pós-pandemia agora parece que parou. Mas a gente tinha atendimento, que os alunos faziam atendimento. E daí, como eu já era mais velha, a professora eu desde a 3ª fase, eu tava lá metida nos atendimentos, gente. Então, era pra ir a cada 15 dias, eu ia de semanal.
E daí também a gente pega essa bagagem de ter mais confiança nos atendimentos. A gente pega coisas bem diferentonas também, né? E por ser mais velha, né, querendo ou não, às vezes os meus preceptores eram mais novos do que eu. E daí os pacientes se viravam pra mim e, tipo, achavam que eu era médica. Que é a doutora. Era muito engraçado isso. Bem assim. E fazia com que também a gente tenha essa visão um pouco maior, né, de já ir pro trabalho Quando eu mesmo, tive né? aula de ciclos da vida, que eles ensinam a fazer mamadeira, eu assim, alguém tem que ensinar isso pra alguém. Assim, gente, claro, né? Eu aprendi ali na maternidade, mas quem não tem filho ainda, como é que vai passar isso pra uma mãe, né? Eu achei muito engraçada aquela aula. Aula de ensinar a fazer uma mamadeira. Como assim, gente? Porque assim, né, a gente fala bastante, né? O óbvio que pra gente é óbvio, pras pessoas às vezes não é. Tem pacientes meus cuidar, diabéticos que eu tenho que ensinar o que é carboidrato. Exatamente. Porque realmente eles não sabem. E não é culpa deles. Não, claro eles não não. são profissionais nisso, A nós, gente não né? tem educação nutricional, educação alimentar e nutricional nas escolas. É isso que eu quero com a escolinha da Nutri, entendeu? Fazer educação nutricional nessas crianças. Porque a gente não tem isso na escola. É isso que fazem poucos anos que melhoraram a alimentação Muito, escolar, né? muito. Colocaram uma nutricionista para Agora cuidar. é obrigatório ter a nutricionista, mas a nutricionista às vezes só faz o cardápio, Sim, né? sim, Não sim, tá o lá basicão, fazendo né? as ações com as crianças, que também Sim. é muito importante, né? Claro, Sim. tem escola que me chama direto e eu vou com o maior prazer, gente, porque eu adoro estar ensinando. Depois é muito engraçadinho. Fui semana passada ainda, né? As mães depois me mandam foto, me mandam mensagem. Gabi, a tarefa era assim, ó, vê se tá certo. Ai, Daí que tem depois legal. a palestra da Nutri e tal. Então as mães já me chamam ali no Insta, já me mostram, eu acho o máximo, né? A nossa comadre, ela é Nutri também. que E ela legal. trabalha na SATIC, né? Que ela trabalha. E ela faz um trabalho também infantil incrível, tá? Que legal. Ela também é toda de falar também. E ela faz com as crianças, ela ensina, ela dá palestrinha. que ótimo, Ela faz um que trabalho bom, muito que bom. legal. Ela ensina Precisa. a lancheirinha pra eles, pra essas crianças. Como E tem eles que ser. estão tendo a comida de forma de pertinho, né? Sim, Eu falei pra sim. Valentina agora, tu vai começar a ir pra cozinha mesmo, filha. E ela gosta, né? E ela gosta. Vou aproveitar que ela gosta, né? E eu sou péssima na cozinha, né? Eu sou terrível. Na verdade, eu já fui alguma coisa, né? Porque eu morava sozinha. Só que depois eu me Aposentou. me aposentei, Largou porque de o mão. Edinho gosta muito de Ah, cozinhar. legal, daí, sim. E daí Faz parte, né, gente? a gente vai. Dividir aí as coisas em casa, A gente né? vai tendo prioridades, É. né? Daí o Edinho gosta muito de cozinhar. Bom. Só que se eu não. E daí eu coloquei, inclusive, meta de ano, né? E eu quero, inclusive, falar pra você, mamãe, que tá me vendo aqui. Não é porque eu sou médica, não é porque eu trabalho com obesidade, que eu sou perfeita em casa. Eu preciso de ajuda também. Claro. Por isso que eu procurei a Gabi. Claro. E eu coloquei de objetivo na minha vida, eu preciso conhecer melhor os alimentos e como eles são preparados, né? Na prática, Sim. não só na teoria, Sim, né? sim. Preciso ir lá e ver como que faz. Preciso desbloquear esse negócio de não gostar de cozinhar. Porque meus filhos precisam disso. Eles precisam que tu vá pra cozinha, sabe? Claro, tu trabalha um monte, tem a tua profissão, tua hora é mais valiosa no consultório, mas algo que não tem preço realmente é poder cozinhar para os filhos, né? Claro, Thais, aí num momento de bastante trabalho, né? De bastante procura, sim, mas tentar final de semana, tentar se organizar para deixar pré-pronto as coisas, tentar estar então presente durante a refeição. A gente também consegue pedir, quando pede comida, coisas mais saudáveis. É que a gente vai pro salada, pro hambúrguer, a gente vai pra esse olhar que é muito da nossa geração, acostumados com salada, com essas coisas. É muito de uma geração aí, né? Mas a gente também consegue pedir coisas. Os bufês aquilo, gente, as saladas são uma delícia, são maravilhosas. Né? Agora tu vê famílias passando direto, nem enxergando. Tem até criança, tá? Que é tão não quer a salada, não gosta, que ela... Mas na minha casa a criança não enxerga. Não, na minha casa não tem isso daí, ó. Olha só. Quando eu mostro aquela foto do prato colorido. Não, na minha casa não tem isso daí, ó. E daí a mãe, eu conheço a mãe também. Eu sei que, claro que tem, sabe? Assim, a gente, às vezes todo dia não vai ter, não, às vezes... eu vou no mercado só no domingo. Esse domingo não deu. Na segunda-feira vai estar um desfalque? Vai. Mas aí tu vai na segunda noite, tu vai tentar ir na terça. Vai aparecer a comida de volta dentro de casa um dia, ok, mas tem que ser exceção. Tem que ter rotina, né, A Gabi? rotina tem que existir. Gente, rotina é vida, rotina é tudo. Pra todo mundo, né? Porque deixa todo mundo menos estressado. O que é tu chegar e ter que planejar a janta de todo mundo? Não. Já pensa no domingo pra semana inteira, né? Não precisa ser grandes coisas, né? É uma crepioca com mais colorida mais dentro, com uma carninha. É trocar o presunto por um frango desfiado, por uma carne, mais um ovo, enfim, né? Trazer mais a proteína pra dentro também. E sempre eu falo pra eles, olha pro prato. O que tu pode fazer pra deixar ele mais colorido? É o que eu sempre peço pra eles. Enxergar esse prato, como que eu deixo ele mais colorido? Sabe?
pra mim não tem, é sucesso. Já, é só enxergar dessa forma. E lá em casa eu tenho uma funcionária também que me ajuda, claro, então eu compro as coisas, na segunda ela já deixa um monte de coisinha cozida pra mim. E nos dias que eu não tenho ela, tá? Então o que eu faço? Ela já deixa também, às vezes, uma carninha moída mais preparada, no outro dia ela deixa um franguinho mais preparado, às vezes eu faço um macarrão também, só que daí eu boto a carne moída, ou o frango, aí eu boto a cenoura, eu boto a beterraba, eu boto o brócolis, eu vou enfiando tudo que ela tinha deixado cozidinho ali, e as meninas amam. Mãe, eu adoro assim, quando tu pega tudo na geladeira e mistura. Ai, que elas delícia. Elas adoram. E realmente fica mais gostoso, Sim. né? Do que se fosse só um macarrão fica colorido, tá todo mundo se alimentando melhor, né? Macarrão não é o vilão, o carboidrato não vai ser o vilão, não é isso, né? Mas a gente tem que ter esse pré-preparo, que se eu chego morta de cansada, se eu já chego meio-dia, já tenho que voltar no meio do consultório. Legume. Como é que eu vou? Não vai fazer, né? Ô, Gabi, dicas pra mães, né, que estão vendo a gente aqui hoje e que estão entendendo a importância que elas têm na mudança dos seus filhos, porque às vezes a gente exige deles, mas a gente não tá fazendo nem pra gente, né? Então, dicas que tu pode dar pra essas mães, assim, pra substituir em almoço, em lanche. Não, minha dica, primeiro, é se organizar, ver o dia melhor de ir no mercado e deixar a compra da semana feita, deixar tudo higienizado, não perde nutrientes, deixar tudo lavadinho, para te ter ali de forma mais fácil. Outra dica, mandar mais lanche do que deixar eles comprando na cantina, porque a cantina tem coisas legais, mas também tem coisas que não são tão legais. Tem cantina que a gente sabe que o filho tá pegando, tem cantina que tu nem sabe que o teu filho tá pegando. Então o lanche escolar é importantíssimo. São 200 refeições ao ano de lanche, então a gente não tá falando de um lanchinho ou outro, não. Esporádico, né? É 5 vezes. São 3.000 refeições em 15 anos da vidinha escolar das crianças. Em 15 anos, são 3.000 refeições. O lanche da tarde, fora quem tá no integral, tá? Então não dá pra deixar por conta o lanche escolar. Muito, muito, muito importante. Tenho até um guia que eu dou como deve ser ali a lancheira, tá? Então eu acho que isso é importante. Outra dica, fazer refeições em família, isso pra mim assim é maravilhoso. Fazer dos alimentos in natura a base da alimentação, tá? Pensar que, falou de alguma ideia, né? Que sim, um pão d'água também não é crime nenhum, desde que não seja só, eu vou comer só um pão d'água, aí vou dar aquele pico de glicemia e daqui a pouco tô morta de fome de novo. Então vamos melhorar esse pão d'água. O que eu vou colocar nesse pão d'água? O que eu posso colocar aqui dentro para melhorar e eu não ficar com fome em seguida? E pode ser uma janta um dia. Um ovinho é um sucesso, né? O ovo já é um sucesso, já pode botar mais um queijinho, já pode colocar uma alface, o tomate, a cenoura ralada, e eu incrementei o meu pão d'água e pronto, né? Então assim, às vezes é corrido, claro, mas se eu tenho já essa cenourinha em casa, fica tudo mais fácil. Tá? Então, sim, estimular que essa criança coma. Pra gente, pra criança, eu quero que ela coma, mas além de eu estar comendo, eu tenho que estar elogiando essa comida, né? Então, vocês dois, Edinho, hoje coma essa cenoura, tá gostosa. A Ju vai falar pro Edinho, o Edinho, Ju, essa beterrabinha hoje, hein? Que delícia, olha como ela tá croque. Pra despertar o interesse deles que estão vendo, sem direcionar pra eles. Sim, não vai falar pra Cacá, não vai falar pra Valen. Vocês dois vão elogiar, porque o pai e mãe são tudo pra gente, né? Então, se o pai e a mãe estão comendo, por que eu não vou comer? A gente esquece disso às vezes, né? De saber que a gente é referência dos nossos filhos, principalmente quando eles são novinhos, né? Outra dica, sábado de manhã. Trabalho a semana inteira, não pode durante a semana, sábado de manhã. Vai na feira com a criança, mostra como é lindo aquilo lá, como é colorido aquela feira, deixa a criança escolher o alimento que ela quer. Chegou em casa, vamos higienizar esse alimento? Botou, lavar, eles adoram mexer na água, bota e higienizar. Depois de higienizar, então o que nós vamos fazer de preparação hoje? Né? Então, insere a criança nesse contexto. Leva ela no mercado, no hortifruti. Dá trabalho? Dá, né? Porque criança incomoda no mercado, pede milhões de coisas, né? Mas tira um dia só pra ir no hortifruti com a criança. Deixa a tua compra feita e vai um dia em forma de passeio mesmo, de propósito, levar no hortifruti. Quem não é visto não é lembrado. Se a criança não tá vendo, ela não vai comer. Não tá ali, ela não vai comer. Então é muito importante toda essa... milhões de mini dicas aí, né, Ju? Mas essas dicas já são sensacionais, porque as mães que não sabem por onde começar, se elas começar por aí, elas já vão acertar muito. Tem uma evolução muito grande, muito grande. É verdade, e assim, o futuro da humanidade está nas nossas mãos. Nessa geração, exatamente. Né? As nossas mãos de pais. Então, adianta também a gente só ficar reclamando de tudo, de governo, de não sei o quê, se o mínimo a gente não tá fazendo dentro da nossa casa, né? Porque a gente veio de uma geração que pra gente era mais caro um pacote de bolacha recheada, um danoninho. Eu lembro que meu pai fazia rancho, né?
Aí ele comprava aquele danoninho, ele comprava aqueles, sei lá quantos pacotes de bolacha recheada, mas não era muito. Se a gente comia tudo, acabou, beijo, mês que vem, né? Porque era caro, o danoninho era muito caro. Hoje, o danoninho... Hoje virou, né? O industrializado cresceu demais e a indústria ter crescido também é legal, porque cresceu a população, a gente precisa dos industrializados, mas tem que tomar cuidado com os ultraprocessados, que estão aí para estragar a nossa palatabilidade, porque daí muda tudo. Porque uma bolacha recheada, tu vai comprar, eu falo pra elas, né? Tu vai comprar aqui em Criciúma, tu vai comprar aqui na Içara, lá em Criciúma, tu vai comprar em São Paulo, tu vai comprar na Disney. Sim. Ela é o mesmo gosto, não vai mudar? Então é uma segurança pra criança, né? Agora tu comprou um morango, ele tá na embalagem ali lindo. Tu vai dar aquela mordida, tá azedo. Ou um dia tá bem docinho, uma delícia. Tu deixou fora da geladeira, ele já tá todo horroroso, não vai dar nem vontade de bugar, não vai dar vontade de comer. Então, olha como é difícil realmente a fruta para uma criança que tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, porque ela muda muito. A laranja, cada vez que tu pega um sabor também, tu não sabe. A própria uva verde sem semente que eles amam, depende a leva, não é azedinha e geralmente ela é super doce. Então, é um adivinho. E daí a gente tem que validar. Realmente, hoje essa uvinha tá bem azeda, né? Então, semana que vem a gente compra em outro mercado, ou semana que vem a gente compra a uva roxa pra ver se tá mais gostosa. Validar também quando a criança... Ai, se não gostar de ficar... Ei, mas imagina! Ai, tá uma delícia! Como que não gostou? Daí a criança vai pensar, não, eu tô louca, né? Porque se a mãe tá falando isso... Tu tem que validar, realmente, né, filho? Hoje não tá tão gostoso. Vamos tentar fazer amanhã de novo? Tá? Então a gente sempre valida, por mais que dentro dê uma vontade de grudar se não gostou, mas a gente sempre valida o que a criança falou, né, pra ele também sentir confiança na gente, né? Então a gente precisa dessa confiança que tá tudo bem ele experimentar de novo no outro dia, né? Isso também é bem show de bola. Importante. Legal, hein, Edinho? Isso não é para muito de falar, importante, né? né? Viram, né? Não, mas é. A ideia é essa mesmo, por isso que a gente traz o convidado, né? Pra ele Porque falar. a gente quer aprender com vocês, né? Porque vocês têm muito conteúdo pra ensinar pra gente, principalmente nessa mudança de estilo de vida da base. Não, é o nicho, gente, né? não tem lidar como. com criança não é fácil a gente trabalhar com os nossos filhos, né? Imagina. A gente que é pai é difícil. É difícil. Então a gente realmente tem que descobrir essas ferramentas para facilitar o processo, né? Precisa. Eu fico muito feliz quando vai um casal para fazer a introdução alimentar, gente. Porque se eles já estão preocupados ali, porque claro, o pediatra ele ajuda também na introdução alimentar, lógico, mas o pediatra tem que cuidar de tudo. De outras coisas, outras o prioridades, básico, né? O básico, né? Ele vai fazer o básico, né? Básico. Então, eu acho muito interessante quando eles procuram pela Nutri Infantil, sabe? Porque é outro direcionamento. É outra história, aquela criança vai crescer comendo muito melhor, com certeza. Porque ontem essa mãe, ela questionava em quantidade. E o que entra, o que não entra agora? O que vai entrar depois? Né? Então ela já vinha com umas dúvidas e ela já vinha tranquila. Assim, não, Gabi, eu sei que pode ser que não dê certo, mas os dois se alimentam muito legal, né? Então tu sabe que a coisa vai, sabe que vai dar certo, né? Então, claro, quando eu já vejo um casal, eu também já tive um casal que os dois trabalhavam muito também, era um casal bem novo, mas tiveram uma menina e tal. Aí durante a consulta os dois se olharam. Pois é, ela não vê comida lá em casa, né? Não tem comida lá em casa. Os dois na consulta se deram conta que não tinha comida pra menina em casa, porque eles pediam marmita, tá? Então cada um comia a sua marmita, ela mal sentia cheiro de comida, porque ninguém cozinhava em casa, tá? Então daí o que a gente faz? A vida deles não vai mudar ainda, a rotina, tá? A menina vai pra escola e tal, mas a menina tem duas vós que vivem rabichada. E a avó não faz a minestra? Então agora a avó vai fazer a minestra real oficial. Ela vai fazer pra mandar pra semana inteira. A avó achou o máximo, né? Sim. Imagina, porque vó adora, né? Então a avó entrou aí como uma... Entrou junto, que legal. Uma jogada. Entrou na jogada pra ajudar esse casal, que realmente os horários deles são bem complicados. A mãe já parou de trabalhar de manhã pra ficar, começou a aparecer as dificuldades. Então assim, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles foram dando conta durante a consulta realmente, né? E é muita realidade isso, né? Se vocês estão só com a Valentina, não tem os pequenos. Nossa. A Valen vai pra escola o dia inteiro, almoça lá. Vocês dois vão acabar almoçando em qualquer lugar. Sim, a gente vai se virando. Tanto que vai eu e o Edinho, a gente mal se vê ao meio-dia, né? Lembra que eu te contei? E agora tô eu fazendo questão de sentar e almoçar com a Valentina. Isso, precisa. E tem que com ter. Os dois também, né? Precisa todo mundo. Mas é que os bebês, eles estão na integral, escolinha. Porque comer é um ato social, né? Então, passou no vestibular, é churrasco. Chegou de viagem, é sair pra jantar. Tudo envolve, se formou, é comida. Tudo envolve alimentação. Né? Então, por isso que a gente precisa... É o momento de compartilhar, de estar falando o que está acontecendo, de estar conversando, de largar o celular, deixar o celular virado, não olhar pro celular. Então, é
É importante. A alimentação é tudo, né, gente? A alimentação é o que faz a gente viver, o que faz a gente se movimentar. Faz morrer também, né? O que faz morrer também, né? Então, exatamente, é na infância que a gente previne as doenças na nossa vida adulta. Sim, A prevenção começa perfeito. agora. Começa agora. Não dá pra brincar. Não dá pra deixar na bolacha recheada, nos Verdade. chips. Não dá. Não dá. E tem daí depois essa pegada da epigenética, da nutrigenética. Que depois eu quero conversar com a Sara também Tem que sobre esse trazer a Sara assunto, aqui, né? Muito legal o teste genético. Porque Eu faço também teste genético no também consultório, faz. né? Não, A gente o faz. da Sara é um nutrigenético daí, Aham. né? Então é sensacional, né? Sim, É ele vai sensacional. pegando, né? Eu também Tudo, faço tudo. daí o perfil metabólico, o perfil Isso. ali de carboidrato, proteína, como é que é a absorção. Daí tem poucos ali de remédio, bem pouquinho, Aham. tá? Mas é porque daí a minha área é mais essa, né? Então eu também Isso. gosto muito. É sensacional. A Sara tem feito dos meus pacientes, que como ela estuda muito, eu tenho pincelado, é aquilo que eu falei. Ou eu vou então para essa área também entender sobre isso, Sim. ou, claro que a Sara não atende criança, mas como a gente faz muitas trocas, ela ela recebe o teste dos meus pacientes e daí a gente lê juntas, Sim. ela me passa o que ela enxergou de mais importante ali e depois eu dou Ai, a sensacional, devolutiva. Então, gente. mas a Sara tem feito, esse mês a gente estava conversando agora à tarde sobre isso, saiu muito teste, muita gente fazendo, porque hoje é indicado fazer no RN, né? Criança nasceu, pode fazer porque não vai mudar. Não vai mudar. Sim. É sempre o Perfil mesmo. genético, né? É sempre o mesmo. Então é maravilhoso o teste genético. Eu acho assim sensacional. Só que não é uma coisa que eu domino 100%. Então, só que na clínica a gente tem a Sara. Ótimo. Né? A gente faz essa parceria. Eu e a Sara, a gente tem parceria em muita coisa, né? Então ela tá comigo na escolinha, eu tô com ela nos cursos de adultos, né? Então é maravilhoso, né? Então, Mas vocês já eram amigas antes? a gente era amiga de academia, a gente começou a treinar juntas há muitos anos já atrás, realmente, né? Hoje eu não treino mais na mesma... Ó, o setor social do exercício que a gente falou no MEV, né? Exatamente. Então, eu e a Sara, a gente se conheceu na academia, foi. A gente é bem... Amanhã a gente vai pro congresso, eu e ela. E ela já era Também. Nutri antes. Não, a Sara também é psicóloga antes. Ai, que massa, Aham. gente. E depois que ela fez nutrição, ela se formou 1 ano e meio antes de mim, eu acho. Ai, foi 1 ano que e meio. legal. Foi o tempo de ali construindo a clínica. Por isso que eu falo, eu sou a sócia do amor, eu falo, né? No Espaço Natural, a Sara é a proprietária. Mas desde o início, eu tenho foto eu dentro do meu consultório com tudo, com a parede branca. Ai, que né? legal. Então eu fiz como eu quis, né? Eu acompanhei tudo, desde o início a gente acompanhou tudo. A planta baixa, ela trouxe, Gabi, assim, a tua sala tu queres aqui, eu queres aqui. Eu que escolhi, foi tudo planejado por nós duas, né? Mas claro que ela que entrou aí, ela que arcou com Investimento. o financeiro, né? Exatamente. Só que eu sou a garota propaganda, né? Que eu sou a que mais falo, a Sara é mais tímida que eu, então eu tô aí sempre espaço natural, A espaço natural. sociedade é isso, é parceria. É, a Exatamente. sociedade é A verdade. gente se completa bem nesse sentido Exatamente. mesmo, verdade. Bacana. Ela é mais séria, né? Eu já sou mais brincalhona e mais... Que bom, né? Porque é isso que as crianças precisam, né? Exatamente. Por isso que eu gosto de diversidade, né? A gente não existe um só profissional e a gente não tem que como. a gente não tem que ficar nesse mundinho assim, né? Não tem A gente tem como. que ampliar. Às vezes o paciente que não chega até mim vai chegar até ti, vai chegar até essa. E é assim. E tá ótimo, né? A gente, Exatamente. o objetivo não é ajudar as pessoas? Claro, É o que isso. é o que a gente prioriza, né? É. Imagina. Gabi, muito obrigada por aceitar o convite, Ai, tá? imagina, Eu fico bem eu que feliz de agradeço. realmente começar com... Porque assim, eu até falei pra Dinho, eu quero que seja a Gabi a primeira. Porque eu quero começar. Pra mim, a principal parte do MEV é a alimentação. É. E nada melhor que começar com criança. Então, de verdade, muito obrigada por aceitar o convite, tá? Espero te ver mais vezes aqui, né? De repente, eu topo. a gente prioriza, por exemplo, um assunto como, por exemplo, o TDAH ou até mesmo Isso, autismo. legal. E a gente abrange mais, melhora mais sobre esse assunto. Que às vezes a gente já fez isso algumas vezes aqui, Sim, né? sim. A gente Legal também, né? aprofunda, Aprofunda, né? É Sobre esse que assunto. são assuntos relevantes, né? A gente sempre gosta de trabalhar, Sim. abordar isso, né? Sim. Eu que Legal. agradeço, né, gente? Obrigada pelo convite. Fico lisonjeada de ter sido a primeira aí do terceiro... Da terceira Terceira temporada. temporada, né? Então, muito obrigada mesmo. E topo todas. A Ju falou já na hora, eu digo, não, eu vou, imagina. Onde é que as já. pessoas vão te encontrar? Deixa os teus contatos aí. Então, né, no meu Insta, né, @Gabi Búrigo, posto ali tudo, meu dia inteiro ali nos stories, tô sempre postando, e no @Espaço Natural, aqui na clínica, né, procura ali o... Aqui em Criciúma, aqui bem em pertinho, Criciúma, bem fácil de pertinho, encontrar. Correia, nossa clínica maravilhosa, com cursos de Linda, culinária. maravilhosa a clínica, meu Tem Deus. curso praticamente toda quarta-feira, já próximo aí é risotos, que já lotou, já abrimos uma turma extra. Ai, que o massa. árabe foi essa semana, abrimos turma extra do árabe, que tinha 30 e poucas pessoas na lista de espera, olha só. Ah. Então, graças a Deus, tá um sucesso. É muito legal ver que as pessoas estão procurando por essa troca na alimentação, né? Tem gente que vai assim, a gente falou, tem que fazer uma carteirinha, tem que fazer carteirinha, porque elas vão
semanal. Rigorosamente. Então também tem que criar cursos novos. Vai ter um de brunch que vai ser no sábado de manhã. Aí eu vou fazer o dos pais aí pra agosto, já tá programado. E eu vou fazer um legal de seletividade alimentar no final de junho. Que bem legal. pra estratégias para prevenir, né, aí a seletividade alimentar. Vai ser bem legal também com os pais daí, para eles colocar, vou falar também sobre, mas vai ter uma mão na massa aí também de ensinar as dicas aí que eu uso na terapia alimentar. Vai ser bem legal também. Ai, sensacional. Gente, então é isso, tá? Siga a Gabi Búrigo, você vai aprender muito mesmo, tá? Eu aprendo o tempo inteiro com ela. E é isso, pessoal. Então, clica aí, se inscreve aí no nosso canal, tá? Não adianta só ver, tem que se inscrever no canal pra dar uma moral aqui pra gente. E... Nós já paramos de falar também, né? Um beijo aí, até mais, até a próxima.